Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Você provavelmente já viu em livros de história, né? Você já deve ter se deparado com aquela imagem, aquela pintura que mostra o Dom Pedro I desembanhando a espada dele, né? Como se estivesse lá gritando independência ou morte. Essa é uma das imagens mais famosas, né? Uma das pinturas mais famosas que tem como tema a independência do Brasil. E aí, assim, a gente fica imaginando muito, né, a partir daquela imagem, que a independência do Brasil ela aconteceu de uma forma bonita, rápida, né, que bastou ali o grito lá do Dom Pedro para o Brasil ficar independente, que foi tudo assim, né, de 7 de setembro de 1822, de uma hora para outra, e não foi, né? A própria imagem também, né, aquela pintura, é uma pintura que ela foi feita muitos anos depois, ela não foi feita na hora, não tinha lá um pintor na hora olhando lá, não, peraí, Dom Pedro, peraí, não dá o grito agora não que eu vou pintar, né? Não tinha ainda isso, ela foi feita muitas décadas depois, na verdade, né, e ela tentou retratar aquele momento de uma maneira, né, muito heróica, mas a gente sabe, por exemplo, Dom Pedro muito provavelmente não estava em cavalo, talvez estivesse em um burro, que era muito usado para o tipo de viagem que ele estava fazendo, né, uma viagem longa do Rio para São Paulo e naquele momento de São Paulo de volta para o Rio, uma época que não tinha as estradas, né, como a gente tem hoje. Muito provavelmente ele não estava, né, muito bem vestido, né, já que a gente vai imaginar que aquelas estradas eram estradas cheias de poeira, né, e tal, e, né, segundo dizem, ele também estava lá com uma baita de uma dor de barriga, né? Então, assim, provavelmente aquele momento não foi tão heróico assim como a pintura, né, quer mostrar pra gente, né? Mas eu estou falando isso só para a gente, né, entender, então, que aquele momento não foi como está retratado ali, não foi também tão simples assim. Na verdade, a nossa independência, ela aconteceu num processo, né? A gente chama de processo de independência do Brasil, ou melhor, até o processo de emancipação política, né, do Brasil. É o momento que o Brasil se separa de Portugal, já que nosso Brasil foi durante muitos séculos colônia de Portugal, ou seja, pertenceu a Portugal, né? As nossas riquezas eram exploradas por Portugal, as nossas leis eram feitas por Portugal, quem nos governava era o rei, né, ou rainha, né, em alguns momentos, em um momento pelo menos, de Portugal, tá? A gente não tinha a liberdade política, a gente não tinha liberdade econômica, né? Os comerciantes brasileiros só podiam fazer comércio com Portugal, a gente só podia comprar produtos vindos de Portugal, os brasileiros só podiam vender os seus produtos para os portugueses. Então, assim, né? O Brasil, durante muitos séculos, foi colônia de Portugal. E, né, a gente então tem um momento que acontece esse processo. O que a gente fala como processo? A gente fala como algo que acontece ao longo de um tempo, né? O nosso processo de independência, a gente pode dizer, pode colocar aí como uma data inicial para ele, o ano de 1808. Né? Por que o ano de 1808? Né? Porque é o ano que a família real portuguesa ela vem para o Brasil. Né? Imaginem o seguinte. Imagine que durante muitos séculos o Brasil foi governado pelos portugueses, mas o rei de Portugal estava lá, em Portugal, como aconteceram com todos os outros países que foram colônias, né? Os seus governantes ficam lá no país que é chamada metrópole, né? No país que domina os outros. Foi assim com Portugal. Mas, né, o rei de Portugal, em 1808, chega ao Brasil, né, e passa alguns anos aqui no Brasil, e do Brasil ele governa o resto do Império Português. Né? Por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Como é que esse rei veio parar aqui no Brasil? Isso não era uma coisa muito comum, né? Na verdade, era uma coisa até arriscada. A gente lembrar que as viagens, né, a viagem de Portugal para o Brasil naquela época, era uma viagem que só era possível por embarcações, né? Não era mais a época, evidentemente, que das caravelas, né, antigas, da época de Pedro Álvares Cabral, não, né? Eram embarcações maiores, um pouco mais seguras, mas mesmo assim era algo muito arriscado para um rei sair, né, do seu reino e ir para um outro lugar, ainda mais tão distante. Mas por que isso aconteceu? Por conta da necessidade mesmo, né? Na verdade, até Portugal, né,
já existiu durante muito tempo até um plano do rei de Portugal, dos reis de Portugal, passarem a governar, né, Portugal do Brasil, porque o Brasil era muito maior do que Portugal, era muito mais rico, né, do que a sua metrópole, Portugal. Então fazia talvez muito mais sentido que o rei governasse a partir daqui, né? Mas isso, até por conta desse perigo que eu falei para vocês, nunca foi colocado, né, de verdade para ser feito. Até que surgiu a necessidade, né? No começo do século XIX, a França, né, era um país que era governado, estava saindo de uma revolução, né, de várias transformações aí, e passou a ser governada a França por um homem chamado Napoleão Bonaparte, né? Ele se tornou imperador da França. E o Napoleão ele fez várias guerras, né, na Europa, em que ele conquistou vários países da Europa. Aqueles que não foram conquistados pelos soldados de Napoleão, né, foram países que, de alguma forma, ali se submetiam, né, às vontades de Napoleão. Alguns deles, inclusive, eram governados até por familiares, né, de Napoleão, que Napoleão governava, colocava, melhor dizendo, para governar esses países, né? Então, a Europa praticamente toda estava nas mãos do Napoleão, né? Um dos poucos países livres da Europa era Portugal. E o grande inimigo da França, né, governada por Napoleão, era a Inglaterra. Havia uma concorrência, principalmente econômica, entre os dois países. E para derrotar o seu inimigo, o que o Napoleão fez? Ele decretou uma coisa chamada de bloqueio continental. O que foi isso? Ele proibiu todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Como a Inglaterra está numa ilha, né, a ideia dele era o seguinte: se ninguém pudesse fazer comércio com a Inglaterra, né, nem comprar e nem vender dos ingleses, os ingleses iam acabar morrendo lá, né, de fome, porque talvez aquilo que existia na Inglaterra não fosse suficiente, né, para abastecê-los em suas necessidades, não só de fome, mas outras necessidades, como, por exemplo, as matérias-primas para as fábricas, né, da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra já tinha começado com a Revolução Industrial, precisava de matérias-primas, de recursos da natureza para as suas fábricas, e muitos deles vinham de fora da Inglaterra. Então, o Napoleão tentou derrotar a Inglaterra dessa maneira, com esse bloqueio. Para esse bloqueio funcionar, todos os países da Europa tinham que obedecer. Acontece que Portugal não obedeceu, né? O rei de Portugal tinha, evidentemente, medo, né, do Napoleão, porque o Napoleão ameaçou que a França invadiria os países que não obedecessem. Mas, por outro lado, Portugal era um país aliado, há séculos que já era aliado, né, dos ingleses, que tinha acordos comerciais com a Inglaterra e que não podia obedecer por conta disso, né? E aí, então, o rei de Portugal ficou naquela, né? E agora? Obedeço ou não obedeço? Se eu não obedecer, o Napoleão me invade, né? Se eu obedecer o Napoleão, eu compro briga com a Inglaterra e talvez a Inglaterra também venha me invadir. O que eu vou fazer? Então o rei de Portugal resolveu tirar aquele plano, né, dele, da família dele, né, saírem de Portugal e virem para o Brasil, fugirem para o Brasil e governar o Império Português a partir daqui, né? Então eles vieram para cá, né? Como, né, não contrariaram a Inglaterra, tiveram inclusive a ajuda da Inglaterra nessa fuga. E claro, o rei acabou não vindo sozinho, não foi só ele e a família que vieram para cá. Os nobres da Europa, com medo da invasão de Napoleão, os nobres de Portugal, melhor dizendo, com medo da invasão de Napoleão, também vieram junto, né, com o rei de Portugal. Existem alguns cálculos que falam até em 15 mil pessoas, né, que teriam vindo de Portugal. E o povo português ficou lá, né, abandonado à própria sorte. Portugal foi invadido, né, por Napoleão. Eles tiveram que brigar, eles que lutem, né? Eles tiveram que lutar, ficaram a ver navios, vendo os navios do rei indo embora, e tiveram que lutar contra os franceses durante muito tempo, né? Enquanto o rei, são e salvo, né, veio para cá, para o Brasil. Apesar de todos os perigos também da própria viagem, conseguiu sobreviver à própria viagem, não houve nenhum naufrágio, né? E aí os navios com o rei e com os nobres chegaram aqui ao Brasil em 1808. O rei se instalou no Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro na nova capital do Império, né, português. Portugal não tinha só o Brasil como colônia, tinha colônias na África, tinha colônias na Índia, né, tinha colônias por outros lugares da Ásia, na China, por exemplo. Então Portugal, né, tinha um império, né, governava diversos lugares do mundo. E o Rio de Janeiro passou a ser a capital desse império. E sendo capital do império, ele acabou, né, recebendo aí várias melhorias,
né, as ruas do Rio de Janeiro, né, foram calçadas, iluminação pública, atrações, né, para as pessoas poderem se divertir, que era uma coisa que não tinha, praças foram criadas, instituições importantes também foram criadas no Brasil, né, que existe até hoje, como, por exemplo, o Jardim Botânico, né, o Banco do Brasil, a própria Polícia Militar foi criada, né, na época do governo do Dom João, né? Enfim, né, Dom João, que era o rei de Portugal. Na verdade, Dom João era governado por uma rainha, Dona Maria, né, Dona Maria I. Só que ela era louca, né, tinha problemas mentais e não podia governar, então o filho dela, Dom João, governava em nome dela, né, era o Dom João VI, né, foi o título que ele ganhou quando se tornou rei, com a morte dela, que aconteceu aqui no Brasil, né? Ela morreu aqui no Brasil e Dom João virou então rei, né, de Portugal. E o Dom João, logo que chegou aqui, ele tomou uma medida super importante, que foi chamada abertura dos portos às nações amigas. Ele permitiu que os brasileiros pudessem fazer comércio com outros países. Foi uma medida importante, né, que foi o início da nossa independência, porque representou o início da liberdade econômica dos brasileiros, né? Claro que o país que mais se beneficiou com isso, né, além do próprio Brasil, foi a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra era praticamente ali a única que tinha condições de oferecer, né, produtos aqui para o Brasil. A França, por exemplo, era inimiga, não podia. Outros países da Europa estavam ali, né, invadidos, estavam em guerra, não podiam mandar seus produtos para cá. Então, o país que mais mandou produtos para cá e que resolveu também o seu problema lá do bloqueio continental foi a Inglaterra, que também foi depois agraciada, né, pelo rei Dom João em 1810, com os chamados Tratados de 1810, que deram aos produtos ingleses impostos, né? Esses produtos eles chegavam aqui ao Brasil e tinham impostos menores do que qualquer outro lugar do mundo, inclusive de Portugal, né? Desagradou também os portugueses que ficaram lá lutando, né, contra os franceses. Então, né, os ingleses se beneficiaram muito e acabaram sendo os grandes, se tornando a partir de então os grandes parceiros, né, econômicos, comerciais aqui com o Brasil, e de certa forma a gente também acabou ficando muito dependente deles, né? Muito dependente dos produtos ingleses. O Dom João permitiu que o Brasil, foi uma outra coisa importante, permitiu que o Brasil tivesse manufaturas, fábricas, mas não dava para concorrer com a dos produtos ingleses, que chegavam para cá, eram melhores, eram muito mais baratos, então isso não foi bom para desenvolver, né, a nossa própria indústria. Em 1815, uma outra medida importante do Dom João foi transformar o Brasil em Reino Unido a Portugal. Então, oficialmente, o Brasil deixou de ser colônia, como se ele fosse equiparado, colocado no mesmo patamar, no mesmo status, na mesma posição de Portugal, como se fôssemos uma coisa só a partir de então. Tudo ia muito bem para o Dom João, até que em 1820, os portugueses lá revoltados, né, da vida com ele, já tinham conseguido se livrar dos franceses, e ver, aquele rei está ali, né, ele está concedendo um monte de coisa para os ingleses, um monte de coisa para os brasileiros e abandonou a gente. Então eles fizeram uma revolta, chamada Revolução Liberal do Porto, porque começou na cidade portuguesa, né, cidade do Porto, que é uma cidade de Portugal, e aí exigiram que o rei voltasse, o rei Dom João voltasse para Portugal. Então, e falaram, olha, se você não voltar, você vai deixar de ser o nosso rei, a gente escolhe uma outra pessoa. Então, para não perder a coroa, ele, muito triste, foi embora para Portugal, mas deixou aqui no Brasil, governando, tomando conta do Brasil em seu nome, o seu filho Dom Pedro, né, o seu filho mais velho, Dom Pedro. Quando chegou em Portugal, Dom João, que era um governante absolutista antes, né, que tinha todos os poderes, teve que obedecer às leis da chamada Constituição, né? Os portugueses criaram um conjunto de leis e até o rei tinha que obedecer. Então ele, né, conseguiu continuar a ser rei, mas com poderes menores. E a outra exigência dos portugueses foi que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, né, que perdesse todas as liberdades que tinha conseguido. Isso desagradou aos brasileiros, né, claro, principalmente os brasileiros mais ricos, os comerciantes, os fazendeiros, que estavam ganhando muito, né, com a liberdade econômica que conseguiram, e eles começaram então a se chegar ao Dom Pedro. Dom Pedro, fica do nosso lado, né, a gente vai ter que brigar aí com Portugal, defende a gente. E o Dom Pedro, né, que não gostou nada também daquela ideia, né, do poder dos reis de Portugal terem sido diminuídos, né,
pela tal da Constituição. Então ele começou a achar interessante as propostas dos brasileiros, a ficar ao lado dos brasileiros, e os portugueses cada vez mais pressionando. Dom Pedro, você tem que voltar, né? O Brasil tem que voltar a ser colônia, pressionando, até que chegou o momento que o Dom Pedro, então, em viagem a São Paulo, né, ele recebeu cartas, sendo aconselhado, né, pela esposa dele, a dona Leopoldina, que era uma princesa, né, da Áustria, né, porque ele se casou em 1817, e José Bonifácio, né, que era um de seus conselheiros, um político, né, importante do Brasil. Ele foi, então, aconselhado a separar, né, o Brasil de Portugal. Foi o que ele fez, então, né, lá no dia 7 de setembro de 1822, quando ele dá aquele grito lá do independência ou morte. Bem, pelo menos foi o desejo dele, né, independência ou morte. Alguns preferiram a morte, né? Alguns portugueses resolveram, então, lutar, resolveram resistir em alguns lugares do Brasil, né? Então, essa resistência que aconteceu na região do Pará, no Maranhão, na Bahia, no Sul, na chamada Cisplatina, que hoje é o país Uruguai, naquela época pertencia ao Brasil, né? Então, assim, em vários desses lugares, os portugueses não aceitaram a independência e tropas portuguesas continuaram aí lutando contra a independência do Brasil. O Brasil não tinha exército, Dom Pedro teve que contratar chamados mercenários, né? Principalmente soldados europeus, né, que tinham acabado de lutar nas guerras do Napoleão. Depois que Napoleão foi derrotado, muitos soldados ficaram sem ter o que fazer, então foram contratados pelo Dom Pedro como mercenários para lutar aqui no Brasil contra os portugueses. Claro que isso teve um custo, o Brasil não tinha exército, também não tinha dinheiro, teve que pegar dinheiro emprestado para essas lutas. Isso foi ruim para a gente, que a gente começou a nossa história, né, de país independente com um país endividado, né, com os ingleses. Essa guerra ela durou, né, pelo menos até 1823, né? Então a independência do Brasil não foi pacífica, né? A independência ou morte teve, né, muita morte, sim. E o reconhecimento da nossa independência por Portugal ainda levou mais 2 anos. Só no ano de 1825, que a partir de um acordo que o Brasil inclusive teve que pagar aos portugueses, indenizar os portugueses, como o Brasil não tinha dinheiro, teve que fazer mais uma dívida, né? Olha aí, com quem? Com a Inglaterra. Então, né, só depois então, de fazer esse acordo, que teve que pagar e indenizar os portugueses, que os portugueses finalmente, né, o rei Dom João VI de Portugal, finalmente reconheceu a independência, né, do Brasil, e o Brasil passou a ser governado, então, né, pelo seu filho, um país, né, que ficou independente politicamente, mas governado por um príncipe português, o Dom Pedro, que se tornou Dom Pedro I, né? Ele foi coroado ainda lá em 1822, em dezembro de 1822, como imperador, né? Um tipo de rei, né, do Brasil. Tá? É isso, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.